BH Invisível, com Gustavo Ziller. De volta aqui na Band News FM com o último bloco do segundo episódio de BH Invisível. Essas coisas confundem a minha cabeça. Veja bem, último bloco do segundo episódio, EP2 de BH Invisível. Esse é um novo programa aqui da rádio, dedicado a essa jovem Belo Horizonte, potente e efervescente. Hoje a gente recebeu os agitadores, curandeiros e amantes de BH, Eveline Trevisan, Ani Oviedo e Bernardo Biagione. Agora a pergunta é a pergunta clássica desse programa, tá? Já vou avisando, e quem foi convidado sabe que vai receber essa pergunta nos próximos episódios, assim como foi no episódio de abertura. Acabei de elegê-los presidente, olha aí, eu tô atrevido. Acabei de elegê-los prefeito da nossa cidade. Então, Eveline, Ani e Bernardo, vocês se tornaram prefeitos de Belo Horizonte. Qual é a bandeira de vocês nos próximos 4 anos no tema mobilidade? O que vocês vão fazer por essa cidade nos próximos 4 anos? Ani, começa com você. Nossa, gente, ia vir abaixo essa cidade. Enfim, eu vou fazer uma ressalva antes, que é que o Tarifa Zero, ele é um movimento social, né? E a gente acha fundamental a gente ser a sociedade civil que faz política de outros caminhos que não o eleitoral. Então, esse não é o nosso lugar, essa não é a nossa pretensão de eleger gente política, a gente não é essas pessoas, não. A gente faz de outra forma, então vamos ter essa ressalva e a gente gosta e ama esse lugar. Porém, se eu fosse eleita prefeita, primeiro, eu ia fazer várias coisas de mobilidade, ok, mas a primeira, eu ia pegar o contrato que rege o nosso sistema de ônibus, que existe desde 2008, vai até 2028, e eu ia derrubá-lo. Tipo assim, poder discricionário do órgão público, eu ia derrubá-lo. É possível isso? Existe esse poder no órgão público? Você pode... Existe. É? Só que você tem que ser passo por um processo, porque as empresas vão te questionar, né? Obviamente. As empresas de ônibus iam chorar, etc. Tudo bem, a vida é assim mesmo, tem que brigar, elas não são pessoas legais, a vida é assim. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia falar, veja bem, vocês não quiseram tanto a auditoria, entre aspas, que foi feita agora? Quiseram. Dá pra ver que a taxa interna desse negócio é inviável. Quando esse contrato terminar, vocês vão processar a prefeitura querendo aquele dinheiro de volta. Eu não vou sair daqui com essa dívida. Então, eu vou derrubar esse contrato desde já. Eu vou fazer uma conferência municipal pra gente repensar o modelo de transporte. Para ele não ser financiado só por tarifa, para ele não ser pago somente pelo usuário, né, para ser pago pelo tanto de quilômetro que é feito, quantas viagens que tem para incentivar a ter mais viagens. Eu ia simpaticamente, amigavelmente convidar a Polícia Federal para investigar as empresas de ônibus, porque vai que tem umas ilegalidades e aí elas não podem mais participar do meu próximo contrato. Não tô dizendo que tenha, tá? Vai que tem, né? Tem que tomar cuidado. E conferência aberta, popular, para a gente repensar o modelo numa primeira etapa e numa segunda etapa, como é que esse município vai ter subsídio para não ser só o usuário e ainda mais quem é mais pobre, quem mora mais longe, ser quem mais tem que pagar e é quem banca o sistema. É isso que eu ia fazer. Ani Oviedo, prefeita de Belo Horizonte, a bandeira seria derrubar o contrato dos ônibus existentes agora. Favor, essa é a bandeira. Então, isso. se ela sair para a Prefeitura de Belo Horizonte, se um dia isso acontecer, os senhores já sabem a bandeira de Ani. Obrigado pela presença, viu, moça? Muito legal, foi massa. Eu que agradeço. Eveline, você é prefeita de Belo Horizonte. Sua bandeira para os próximos 4 anos. Ziller, quando você me fez esse questionamento, a primeira coisa que me veio no coração foi algo que me marcou muito quando eu ouvi a ex-secretária de Transporte de Nova York, Janete Sadikan, falar num evento no Rio de Janeiro que eu tive a oportunidade de acompanhar. Ela disse assim: toda rua guarda uma animação que ficou suspensa no tempo. Porque essa rua, ela já abrigou pessoas na rua, crianças brincando. Isso aconteceu em algum momento. São poucas as ruas que não tiveram essa animação. Então isso ficou suspenso. Quando você impede a velocidade alta, o tráfego congestionado naquela rua, as pessoas ocupam a rua. Então, eu acho que eu vou falar daquilo que é o palco, o cenário do meu trabalho, que é a rua. Eu gostaria que as ruas fossem mais equilibradas. Que a gente tivesse oportunidade, principalmente para aqueles que são mais vulneráveis na cidade, para que eles tivessem oportunidade de transitar com segurança. Então, e aí segurança vai muito além da questão só da segurança física ali, do atropelamento. Eu digo de uma rua mais iluminada, de uma rua onde mulheres possam caminhar à noite com absoluta segurança.
Eu me lembro que minha filha, que morou fora durante um tempo, ela falou, eu volto todos os dias a pé para casa, mãe, às 2 da manhã. Aí eu falei, como assim? Ela falou, é assim que eu caminho, é com tranquilidade. E se isso foi possível na cidade onde ela morou, é possível aqui na nossa cidade também. Então, eu gostaria que nossa rua fosse mais segura. Uma rua mais segura significa acolher melhor quem é mais vulnerável. Não significa excluir outras pessoas, outras necessidades. A gente sabe da necessidade, por exemplo, de uma vaga de estacionamento para um comércio. A gente sabe da vitalidade que o comércio traz para a nossa cidade. Mas é possível que a gente compreenda que compartilhar é a palavra do momento e que na cidade a gente precisa colocar as coisas na balança e essa balança ela tem que estar equilibrada, ela não pode pender para um lado só. Então eu queria ruas em que essa animação tivesse de novo presente e que ela pudesse acolher melhor quem está mais vulnerável no espaço público. Ouvintes do BH Invisível, Eveline, próxima prefeita de BH, como bandeira na mobilidade, ela, me corrija se eu estiver errado, ruas equilibradas, acolhedoras para quem é habitante dessa cidade. Perfeito. Perfeito. Bernardo Biagioni, o senhor é prefeito de Belo Horizonte. Qual é a sua bandeira em mobilidade? Bom, já tem um tempo que eu tenho trabalhado muito um pensamento sobre descortinar essa cidade invisível mesmo, assim, sabe? De descortinar esses caminhos possíveis. A corrida me possibilitou conhecer lugares dessa cidade, nas marginais dessa cidade, na Serra do Curral, Mata do Jambreiro, alguns lugares que não estão nos mecanismos públicos, né? Assim, nas rotas de possibilidades turísticas, não está nas rotas das pessoas. Já tem 3 anos que eu tenho corrido por esses lugares e raramente eu encontro alguém. Inclusive, quando eu encontro, nem sei se é bom encontrar, que eu fico sempre preocupado, assim. Mas acho que tem a ver com essa desburocratização dos espaços possíveis, assim, das trilhas possíveis. A gente está com uma Serra do Curral que vai caminhar para 5 anos fechada a travessia da Serra do Curral, numa cidade que se pauta muitas vezes pela falta, né? Isso me angustia muito, a gente viver num lugar que se chama Belo Horizonte, que tem essa exclamação no próprio nome, que conta para todo mundo que ela é bela, e a gente tem essa dificuldade de acesso a lugares que são públicos, que são comuns, que são na natureza. Então, realmente trazer a natureza, trazer os parques para essa pauta comum, pública, e fazer com que as pessoas saiam mais de casa para poder gostar mais de Belo Horizonte. Eu acho que a estima por um lugar nasce realmente pela sensação de pertencimento. Pertencer mais à cidade, esse é meu caminho. Bernardo, prefeito de BH, levaria a turma para a rua. Colocaria a população na rua. No bom sentido, sim. Claro. Agradeço a presença de vocês dois, Eveline e Bernardo, assim como Ani. Eu queria falar um pouquinho aqui agora que vocês podem participar do BH Invisível, quem está ouvindo a gente aqui na Band News FM. É importante que você participe, porque esse programa é feito para o morador de Belo Horizonte, para quem quer fazer dessa cidade a cidade que a gente tem orgulho que nossos filhos cresçam. Então, para falar com a gente, nas redes sociais, @BH Invisível, o e-mail é bhinvisível@gmail.com. É super fácil. Jogou aí na internet, em qualquer mecanismo de busca, BH Invisível, e você está conectado com a gente. Não existe outra forma de falar com a gente que não seja essa. Em breve, de repente, a gente vai ter, João, talvez o WhatsApp, essas coisas a gente pode ter em breve, né? Vamos pensar, tá? Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficar conectado, porque quanto mais, melhor. Quanto mais participação, mais legal a gente vai fazer. O que você lembra aí de dica para dar? Aliás, fala do Calma. Repete a agenda, por favor. Calma, a gente está na rua às terças e quintas. A gente sempre encontra às 20 horas e sai às 20h30. E aí vale acompanhar pelo Instagram Calma Clima, que a gente divulga. Lembrando que a primeira quinta-feira do mês é só para mulheres, é o Climanas. Então é só se ligar no nosso Instagram que a gente tem todas as informações. Boa. Repetindo o Instagram, @Calma Clima. Eveline, tem alguma agenda assim bacana que tá no teu radar e que é legal divulgar? Sim, a gente quer muito discutir o programa cicloviário de Belo Horizonte com a cidade. Então a gente faz, desde janeiro de 2013, uma reunião pública aberta, não há necessidade de inscrição, é só chegar e a gente discute tudo ligado à bicicleta. Essas reuniões acontecem sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês, no Centro de Referência da Juventude, ali na Praça da Estação. É só chegar e assim, a gente divulga a pauta antes, tem uma página do GT Pedala no Facebook e aí a gente constrói coletivamente os pontos que vão ser tratados e acho que é algo que ajuda muito a construir. Outra referência massa, né? Centro de Referência da Juventude. Sim. É um lugar espetacular, fácil de chegar. Super, quem não conhece deveria conhecer muito rapidamente. E que acolheu muito bem as reuniões do GT Pedala. Então, a gente tem uma parceria muito bacana com o Centro de Referência da Juventude. Espetacular. Ani, e a agenda que você pode sugerir, até mesmo do Tarifa Zero, como que funciona?
Então, o Tarifa Zero se reúne às terças-feiras, às 19 horas, de 15 em 15 dias, também no Centro de Referência da Juventude. CRJ é a nossa casa hoje, como a de muitos, né? Gente, ocupa o CRJ, vai lá, sério, lá é ótimo. E a gente divulga nossas reuniões, elas são abertas, é só chegar. Elas começam às 19 horas, com calma, tá? 19h20, vamos suavemente. A gente divulga no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, que é @tarifa0bh. E vem pra reunião, conversa com a gente, depois tem um botequinho ali na Caetés, tranquilo, suave, pra conversar mais. Então vem, gente. Eu quero fazer um desafio final pra vocês. Ai, meu Deus. Eu acho que pra vocês não é difícil, porque pelo que vocês me falaram já é parte da vida. Mas vocês conseguiriam, por exemplo, durante um mês, não utilizar o transporte prioritário de vocês? Ou seja, Ani, que é ônibus, não utilizaria ônibus e procuraria outras alternativas. Você, que é o pé, não utilizaria o pé. E a Eveline, que talvez seja o motor ou a bike, não utilizaria. É possível no dia a dia de vocês que isso aconteça? Fazendo a referência à nossa primeira pergunta que abriu o primeiro bloco. Como que vocês fazem no dia a dia de vocês o ir e vir? Seria possível? Começa contigo, B. Vai ser difícil parar de correr, mas a bicicleta ainda é um bom instrumento para esse lugar, assim. É difícil parar de caminhar. Acho que a figura do pedestre ela é elementar na sociedade, né? Mas é isso. Impossível, então. A sua resposta é impossível. Semi-impossível, eu diria. Seria possível você ficar um mês sem carro, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que vai depender de uma reestruturação de tempo, né? Porque quando você trabalha o dia inteiro e também estuda e também tem outras atividades, né, para além do trabalho e do estudo, a questão da gente é como é que a gente divide o tempo no dia a dia. Então, eu acho que depende de uma reestruturação do meu tempo. Eventualmente, eu vou ter que tirar alguma atividade do meu dia a dia, porque, querendo ou não, o carro me traz um ganho de tempo na minha rotina, que é uma rotina muito atribulada diariamente. Mas eu acho que é um bom desafio, sabia? Assim, eu acho que eu tenho um suplementar que passa bem próximo da minha residência. É uma questão de reorganizar, mas eu estou me sentindo desafiado o suficiente para experimentar. Belo Horizonte não seria um empecilho nesse caso. Aí é o seu tempo, a sua reorganização que seria... Sim, eu acho que é uma organização interna que a gente precisa fazer, porque aí eu tenho atividades físicas que eu faço yoga. Então é pensar o que eu preciso refazer nessa agenda, né? Tem um neném que fica na minha casa, vem 2 vezes por semana. Então é isso, é a gente se reorganizar para não só a minha própria agenda, mas a agenda de quem está perto de mim, para que eu consiga encaixar. Mas eu acho que é um desafio possível. Já passei muitos e muitos anos da minha vida usando só transporte público, né? Eu acho que o carro ele chegou mais recentemente na minha vida. Eu fui ter carro depois de ter meus 2 filhos adolescentes. Então, assim, a rotina do transporte público, ela sempre foi muito presente na minha vida. É possível, sim. Ani, e você? Você acha que Belo Horizonte te possibilita não usar o seu transporte prioritário, que é ônibus no caso? Assim, só se eu passasse um mês andando só de bicicleta, que é um negócio que é difícil de aprender, porque eu tenho muito medo. O trânsito, ele é um negócio de impacto, né? É bom você ter alguém que anda de bicicleta perto de você fazendo isso. Porém, não fosse isso, provavelmente não, porque eu ia ter que andar de táxi ou Uber e é um negócio caro, assim. Depois... Eu acho que isso que a Eveline e o B colocaram é muito importante, assim. O transporte, ele é a forma como você se conecta com a cidade e como ela te conecta a outras coisas. Então, é claro que se você não tem uma coisa, você se reorganiza e faz um esforço e tenta fazer de outra forma. Mas isso te priva do acesso. Então, naquele lugar à noite você não vai mais, aquela coisa no meio do dia você não vai poder fazer mais... Aquela outra coisa custa caro demais ir e voltar dela, então você também vai deixar de fazer. Então, sim, as pessoas se locomovem, isso é possível. Mas você deixa de fazer, você perde oportunidades. E esse é o grande embate sobre por que mobilidade é tão relevante, né? Porque é como a gente se conecta, é como que a cidade ela pode ser mais justa e democrática, assim. Então, eu particularmente, só se de repente eu perdesse completamente o medo, considerando que eu tenho medo de atravessar aqui embaixo pra pegar o ônibus, acho que é difícil. Mas tudo bem, podemos tentar, assim, vamos ver. E você, ouvinte da Band News FM e do BH Invisível, você topa o desafio? Ficar um mês sem usar o transporte prioritário que você usa no dia a dia, no seu ir e vir a essa cidade? Eu acho que eu consigo, hein? Vou tentar. Olha só, obrigado. Vocês 3 são demais. Super-heróis da nossa cidade. Ai, meu Deus.
Sejam bem-vindos ao BH Invisível. Divulguem, por favor, a nossa causa, né, de fazer dessa cidade uma cidade cada vez melhor, conectar pessoas incríveis aos modais da cidade. Ani, obrigado. Eveline, obrigado. B, obrigado. A gente se vê em breve andando pelas ruas de Belo Horizonte. Eu sou Gustavo Ziller, esse é o programa BH Invisível, todo sábado, um programa inédito aqui na Band News FM. Durante a semana, 3 entradas para falar um pouco mais da nossa cidade e nas redes sociais o tempo inteiro, freneticamente, falando que esse é o melhor lugar do Brasil para se viver e estar nesse momento. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado.